Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro deste domingo, 9 de julho. Em 1816, era um 9 de julho, data da independência da Argentina, na verdade, das repúblicas, das Províncias Unidas do Rio da Plata. Foi lá no Congresso de Tucumã, até hoje está lá o prédio onde fizeram isso, Congresso de Tucumã, na capital da província, declarando a independência da Espanha. 9 de julho. E no 9 de julho de 1932 começou a Revolução Constitucionalista, exigindo de Getúlio Vargas, que encabeçou a Revolução de 30, que não deixou tomar posse Júlio Prestes e derrubou o presidente Washington Luiz, né, que tivesse uma Constituição, porque foi revogada a Constituição, os governadores estaduais, as assembleias estaduais, as câmaras municipais, fechou tudo. E os paulistas se insurgiram. Teve aí 5 a 10 mil mortos, com aviões bombardeando, metralhadoras, canhões. Os paulistas fizeram blindados, blindaram trens. Houve batalhas. Juscelino Kubitschek participou como oficial médico. Bom, exigência de Constituição. Neste momento, é atual. Vamos aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Exigência de Constituição. O ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, que vai ser presidente do Supremo em setembro, ele hoje é vice-presidente, esteve em Porto Alegre fazendo uma palestra lá num encontro, 7º encontro de presidentes de tribunais de justiça. E ele explicou que o Supremo não pratica ativismo político, mas se tornou um tribunal político. E aí ele fala que o Congresso, enfim, não agiu como no caso das uniões homoafetivas. Não precisava ter agido. Sabe por quê? Porque já está na Constituição. Está aqui escrito. Da família, da criança, do adolescente e do idoso. Capítulo 7º da Constituição, artigo 226. Entende-se, para efeitos de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Você pode falar em contrato civil, qualquer coisa, mas a Constituição fala em casamento. Então, mudaram a Constituição, sinto muito. Nisso e em outros casos, a Constituição diz que... Aqui, eu já vou direto lá, já sei que é no artigo 5º, né? Vejam só como é claro o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Será que é preciso gritar? Estão fazendo leis com distinções de natureza, de cor da pele, de sexo, etc. Mas está escrito na Constituição. É um caso que para a gente pensar o que estão fazendo com a Constituição, né? Por exemplo, agora mesmo, foi aprovado lá no Congresso, no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, algo assim. Então, se tiver empate, é o presidente do Conselho que decide, segundo a lei que fizeram agora, que aprovaram. E o presidente do Conselho é nomeado pelo governo federal. Ou seja, se der empate, vai ser sempre a favor do governo federal. É o contrário do que o pessoal aprende no primeiro semestre de Direito, né, com base
no princípio do in dubio pro reo, se der empate a favor do prejudicado. Lá no Supremo, se faltar um, ou no plenário, ou em turma, e der 2-2 ou 5-5, decide-se em favor do réu, digamos. Mas fizeram uma lei contra isso. A gente está avançando demais na destruição do direito. Não? E sabe o que é duro? Meu Deus, quando eu comecei no jornalismo, aliás, quando eu comecei no radialismo com 16 anos, a gente sempre ia atrás de procurar a injustiça, o que estava contra a lei, para denunciar. Hoje calam. Calam. Omissos. Não falam nada. Olha o que disse o Wall Street Journal. Hoje é considerado o mais prestigioso jornal dos Estados Unidos. O New York Times está afundando. Né? O Wall Street Journal disse que a censura durante a Covid matou gente. Que foi, né, a gente tentando fazer uma tradução aqui, comprovadamente foi mortal. Deadly. Matou gente. Aí eu pergunto, eu não vou reclamar de que eu fui demitido da CNN, ótimo, muito bem, né? Porque eu defendi o tratamento. Não, eu vou reclamar de gente que foi perseguida pelos próprios colegas médicos, que teve Polícia Federal dentro da sua casa, porque defendia o tratamento. Mas vou reclamar, sim, dos meus colegas da mídia, que a mãe deles tenha vergonha de tê-los posto no mundo porque causaram milhares de mortes, influenciando pessoas ingênuas que acreditaram na televisão, na informação. Não tem tratamento, eu não vou me tratar. Eu vou para o hospital, vou ser entubado e vou morrer. Meu Deus. Eu não peço que Deus tenha piedade de vocês, não. Porque foi muito cruel o que fizeram. Porque não se informaram para saber se tinham ou não tratamento. Seria a única doença do mundo que não tinha tratamento. Câncer tem tratamento, gente. Pois é. E agora o Wall Street Journal. E toda a ciência está... Ai, desculpem, nós erramos. Meu Deus, o mal que fizeram. Quantas vidas que jamais se recuperam e que poderiam ter sido salvas, as pessoas não precisariam sequer entrar num hospital. Meu Deus do céu, eu fico muito, muito irritado quando vejo isso, porque eu acompanhei a cura, o tratamento e vi. E ciência é isso. É experiência, experimentação. Bom, ainda sobre o que disse lá o ministro Barroso, o que os deputados e senadores estão fazendo em relação a isso? Porque vocês sabem, eu já falei com vocês sobre isso, se os deputados ou senadores não querem legislar sobre um assunto, essa é a vontade dos representantes do povo. Não venha o Supremo dizer, né, tem uma ação aqui de um partidinho desse tamanho que não tem voto e que foi para o Supremo. Não, mas eles não legislaram sobre isso, então o Supremo tem que legislar. Não, foi a vontade da maioria de não legislar. Não vamos nos meter nisso, nessa história de aborto, de fetos de até 12 semanas. Aí não, então pode matar. Hã? Meu Deus, meu Deus. Bom, vocês viram aí na França, eu falei
Fogo em toda parte. Olha, eu vi a Chanly, como chamava de Gaulle, em 1968. Está pior agora. Está pior. Por toda parte, revolta. Começou com a morte de um norte-africano pela polícia e explodiu. Um ódio, uma rebelião, uma vingança, uma reação. Deixaram entrar imigrantes assim, à solta, sem nenhuma regra, sem nada. Parece que agora ficaram arrependidos, não adianta mais. E que ironia, né? O seu Macron, que reclamava de incêndio na Amazônia, está com incêndio na França. Falar em Amazônia, Lula foi à Colômbia, logo ali, né? Letícia fica do outro lado de Tabatinga, para uma reunião técnico-científica sobre a Amazônia. Estava lá o Petro, Gustavo Petro, presidente da Colômbia. E eu cheguei a ouvir, eu fui ouvir, porque eu não acreditei. Eu fui ouvir Lula dizendo que no seu governo, no meu governo, vai zerar o desmatamento ilegal até 2030. Eu não sabia que ele tinha sido eleito para até 2030. Ele acha que sim. Está lá. Bom, eu vi declaração da indústria, de um modo geral, Confederação Nacional da Indústria, Federação das Indústrias de São Paulo, do Rio Grande do Sul, todo mundo aplaudindo. Eu nunca vi, viraram masoquistas. Eles aplaudem uma reforma tributária que vai aumentar os impostos. É incrível. E está cheio de ingênuo aí acreditando na narrativa, na invencionice de Bolsonaro versus Tarcísio. Continua Bolsonaro mais Tarcísio. Vocês caíram nessa? Teve gente que caiu nessa, eu vejo aí pela rede social, né? Os fanáticos. Fanático é um problema sério, porque é uma questão de fé, não é questão de raciocínio, de lógica, cabeça fria. Senão a gente faz besteira, sabe? Emoções levam a besteiras. Cabeça fria. Vê se tem mais alguma. Assim, eu queria falar aí do carro popular. Teve aí essa história do carro popular. Acabou. Porque vamos incentivar, botaram dinheiro, milhões de dinheiro dos nossos impostos para beneficiar a indústria automobilística, para fazer a indústria automobilística desovar os estoques, porque os patos estão cheios das fábricas, das concessionárias, fábrica indo embora porque não vende. Que mania, né, de ficar dependendo do governo desde o tempo de Juscelino. As montadoras foram beneficiadas pelo governo e nós, os trouxas. Você sabe, meus amigos, desde quando é produção em série de câmbio automático? 1952. Chegou no Brasil agora. Vocês compravam carros que não tinha porta para passageiro. Só tinha a porta na frente, que não tinha nenhuma eletrônica embarcada. Aí o Collor botou a boca no mundo e chamou de carroça. Aí criaram vergonha na cara. Eu vi o Boris Feldman mostrando 10 defeitos do Opala. E ele diz, não são só 10, é muito mais. Eu já dirigi Opala, nunca comprei. A traseira soltava, ia assim, porque o motor era mais pesado que o resto do carro. E nós comprávamos isso, nos empurravam isso. E o governo sempre ajudou. Só para lembrar. De Brasília, Alexandre Garcia.